Fala, meus consagrados, beleza? Bora aí para mais uma revisão aqui no canal Trivium P, destravando a mente. Hoje vamos fazer aí uma revisão rápida, jogo rápido aí, calorimetria, termodinâmica, um pouco de ótica, ondulatória aí, tudo misturado. Vamos lá. Primeira questão. Em um aquário de 60 litros, ok? Completamente cheio de água, densidade da água 1 kg para cada litro, encontra-se um pequeno aquecedor de 60 watts, joule por segundo, beleza? Então, quando esse cara está ligado, ele libera 60 joules de energia em cada 1 segundo. Sabendo-se que quando o aquecedor foi ligado, a temperatura da água aumentou em 6 graus Celsius, ou seja, ela teve um delta aí, né? Variação da temperatura aí, sofreu um acréscimo de 6 graus Celsius, teve um delta de 6. E que o calor específico da água vale aproximadamente, cuidado em quilo, 4 kJ para cada 1 kg sofreu uma variação de 1 grau Celsius. Determine o tempo em minutos que o aquecedor permaneceu ligado. Bora lá, suave, né, rapaz? Então a potência térmica liberada aí é a quantidade de calor dividida pelo tempo, beleza? Lembrando aqui que a quantidade de calor trocada aqui, ó, ok? É calor do tipo sensível, vai provocar uma variação na temperatura em 6 graus Celsius. Então, quantidade de calor sensível, massa da amostra, calor específico sensível e variação de temperatura, dividido pelo tempo. Tranquilo? A potência a gente tem lá, vale 60 watts, igual a massa, tem que estar em quilogramas, então, ó, 1 quilograma para cada 1 litro, 60 litros, 60 quilogramas, né, cara? 60 quilogramas aí. Então, massa 60, calor específico sensível, tá lá, 4 kJ para cada quilograma em 1 grau Celsius. Toma cuidado com o quilo aí, então é 4 vezes 10 elevado ao cubo, ok? E a variação de temperatura foi de 6. Dividido pelo intervalo de tempo pedido aí, ΔT, ok? Aqui divide com aqui dá 1, então o nosso ΔT vai ficar igual a 4 vezes 6, 24, vezes 10 a terceira, só que vai sair em segundos, rapaz, né? Porque está no sistema internacional aqui, Joule. Ele quer em minutos, então a gente divide isso aí por 60, né? Então, 24, vou colocar um zerinho aqui, ó, e a gente diminui um de cima ali, 10 ao quadrado. Aí a gente divide por 60, beleza? Olha que top que fica. Então, tira esse cara daqui, com esse cara daqui, ó. E 24 dividido por 6, às vezes dá 4. 4 vezes 10 ao quadrado. Minutos, ou 400 minutos aí. Então vai demorar 400 minutos para provocar esse aquecimento aí. Fechou? Segue o rolê. Uma mesa e de madeira e uma de metal, madeira e metal, são colocadas em uma mesma sala fechada, com temperatura constante. Depois de alguns dias, um estudante entra na sala e coloca uma das mãos na mesa de madeira e a outra na mesa de metal. O estudante afirma então que a mesa de metal está mais fria que a mesa de madeira, isto é, a uma temperatura menor do que está. Em relação a esta afirmação, posso dizer que, antes de ler as afirmativas aí, rapaz, tanto a mesa de madeira quanto a de metal ficaram submetidas ali a um ambiente com a mesma temperatura. Então, a mesa de metal ou a mesa de madeira, elas não têm um metabolismo interno. Elas vão entrar em equilíbrio térmico com o ambiente no qual elas estão. Então, como a mesa de metal e a de madeira estão no mesmo ambiente, elas vão assumir a mesma temperatura do ambiente. Então não tem esse lance da mesa de metal estar mais fria do que a mesa de madeira. O que acontece é o seguinte: quando você coloca a mão sobre a mesa de metal, você tem aí, né, uma sensação, uma ideia, na verdade, né, de que ela está mais fria do que a mesa de madeira. O que não é verdadeiro. Por quê? Porque se você colocar um termômetro, você vai verificar que as duas mesas estão numa mesma temperatura. O que acaba acontecendo é que o metal tem uma condutividade térmica maior do que a condutividade térmica da madeira. Ou seja, em outras palavras, aí o metal rouba calor, sequestra calor da sua mão muito mais rápido do que a madeira, o que causa a impressão de que o metal está mais frio. Não, mas é só uma questão aí de fluxo de calor,
ok? Então, a afirmativa do cara aí não está muito certa não, né? Vamos ver, ó. Então, aqui o estudante está correto? Não. O estudante está correto? Não. O estudante está errado. A mesa de madeira sempre estará mais fria? Não. O estudante está errado, as duas mesas estão à mesma temperatura, mas a mesa de metal parece mais fria do que a de madeira, devido ao fato de a condutividade térmica do metal ser maior do que a da madeira. Perfeito. Isso aí, o metal está sequestrando calor mais rápido. Fechou? 3. As maiores temperaturas em nosso planeta estão no núcleo, chegando a 4.000 graus Celsius. Acima do núcleo está o manto, a parte fluida do interior da Terra. Beleza? A parte sólida, que recobre a superfície do planeta, é chamada de crosta. Tranquilo? Considere os fenômenos descritos abaixo sobre o fluxo de calor em diferentes regiões do planeta. Cara, esse fluxo de calor, se liga aí, ele pode ocorrer de três formas. Ele pode ocorrer por condução, quando a gente está falando em meios sólidos, de partícula por partícula ali. Então, por exemplo, quando você coloca uma panela no fogo, lá o cabo de metal esquenta por condução, ok? Então, é uma forma de transmissão de calor, de fluxo de calor, por meio material ali, ok? Meio sólido ali, ok? Um meio sólido material ali. Tem outra forma de transmissão de calor que se chama convecção. Então, o meio material ali tem que ser fluido, ok? Isso vale para os gases e para os líquidos. Então, a convecção é uma forma de troca de calor que acontece em fluidos. E temos ainda a radiação ou irradiação, que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, ok? Além de ter transmissão assim em meios materiais, também ocorre no vácuo. Ok? Então, quando você está do lado de uma fogueira, por exemplo, você é aquecido principalmente por radiação que está saindo ali da fogueira. Beleza? Vamos ver o que o cara está falando aí. Ó. Calor é transferido do núcleo para as camadas mais rasas da Terra, o que provoca movimentação da massa fluida. Como ele está fazendo afirmativa sobre condução, convecção e tal, então já vamos classificar aqui. Ó. A gente está falando de fluido aí, troca de calor por convecção, ok? Então, troca de calor por meio de movimentação de massas aí fluidas. A temperatura da crosta aumenta com a profundidade, ok? Beleza? Então estamos aí na crosta da Terra. De acordo com o nosso enunciado ali, a nossa crosta é a superfície sólida. A variação da temperatura com a profundidade da crosta é chamada de gradiente geotérmico, medido em graus Celsius para cada quilômetro. Na crosta, o calor se propaga das camadas sólidas, grifa aí, de rochas mais profundas para as de menor profundidade. Então estamos falando aí de meio sólido, forma de propagação de calor por condução. Fica esperto, hein, parça? A superfície da Terra é aquecida durante o dia por uma quantidade de energia enorme que chega do Sol e se resfria à noite, liberando calor para a atmosfera. Cara, a gente está falando aí da radiação solar aquecendo o nosso planeta, né? Então, forma de transmissão de calor do Sol para a Terra é a radiação ou irradiação, ok? Tranquilo aí? Então, na sequência, a gente tem convecção, vamos ver aí, convecção e convecção. 50% é de rolê, velho, de chance. Depois, na sequência, condução e depois radiação, ok? Letra E aí, convecção, condução e radiação na sequência aí, beleza? Segue o rolê. José brincava com uma bomba manual de encher bola de futebol, mantendo o orifício de saída de ar tampado com o seu dedo. E ele comprimiu rapidamente o êmbolo da bomba e observou que o ar dentro da bomba foi aquecido. Né? A explicação para esse fenômeno é o seguinte, cara, você já deve ter passado por isso enchendo o pneu de bike, né, cara? Você vai notar que a bomba ali, o corpo dela fica quente, né? Por que fica quente, cara? Porque você está causando uma compressão muito rápida do gás que tem ali dentro. Essa compressão rápida é chamada de adiabática. É um evento que não dá tempo de trocar calor com o meio externo. Você realiza um trabalho sobre o gás, ok? Transferindo energia para ele. Isso faz com que a energia interna do gás aumente, ok? Essa é a ideia. Então é um fenômeno chamado de adiabático. A variação da energia interna é positiva, a temperatura aumenta quando o gás é comprimido muito rápido. E é o que está rolando aí. Vamos ver o que está nas afirmativas aqui. Então a gente tem aqui que
Devido à rapidez da compressão, não há tempo de troca de calor entre o ar dentro da bomba e o meio externo, beleza. Assim, o trabalho realizado sobre o ar dentro da bomba aumenta a sua energia interna. Essa transformação é conhecida como adiabática, perfeito. Ok? Letra B. A rapidez da compressão favorece a troca de calor. Não, não favorece, pelo contrário, dificulta. Ok? É muito rápido, não dá tempo de trocar calor com o meio externo. Letra B. Letra C. Em qualquer compressão de um gás, a temperatura sempre aumenta. Não é verdadeiro, ok? Por quê? Eu posso provocar aí uma transformação isotérmica. Então, eu posso comprimir o gás bem devagar, é o oposto aí da diabática. Né? A isotérmica é um processo lento. Então, você vai comprimindo o gás lentamente para dar tempo dele se estabilizando, trocando energia, trocando calor com o meio externo, para manter a temperatura constante, ok? Então, é possível sim comprimir um gás isotermicamente sem que sua temperatura se modifique, beleza? Então tá errado aí. Em qualquer transformação isovolumétrica, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Isso é verdadeiro, ok? O trabalho de uma isovolumétrica é zero. Então, embora a afirmação esteja verdadeira, ela não responde à questão, ok? A questão está apontando na direção de que o aquecimento do gás aconteceu justamente por conta de uma transformação adiabática. Então a afirmativa aqui é verdadeira, mas não responde à questão, ok? Segue o rolê. Opa, entramos em ondulatório aí pelo jeito, hein? Então vamos ver o que a gente tem aqui. A figura abaixo representa parte de uma onda propagando-se numa corda ao longo do eixo X. A curva cheia é formada é a forma da corda no instante T1 igual a 0,3. Forma cheia. Então aqui, ó, forma cheia aí e tal, né? No 0,3. E a tracejada no 0,5. Então teve aí um intervalo de tempo de 0,2 segundos. Então a ondinha estava passando por aqui e agora esse vale está passando por aqui. O intervalo de tempo decorrido nesse deslocamento dessa posição para aquela ali foi de 0,2 segundos. Do 0,3 ao 0,5, 0,2 segundos. Beleza. Vamos ver o que o cara quer aí. A amplitude da onda. Rapaz, a amplitude da onda é isso aqui, cara. Ó, essa distância. Tá ligado? Daqui até aqui. Isso é a amplitude da onda. Se você olhar aqui no gráfico, tá marcando 5 centímetros. Então a amplitude da nossa onda é de 5 centímetros. B. Qual é o seu comprimento? Comprimento, rapaz, é o vale aqui, ok? Junto com a crista. É quando o fenômeno vai se repetir novamente. Então aqui, ó, essa distância toda aqui é o comprimento da onda, ok? Daqui até lá, beleza? Que está dando aí 8 metros. Então nossa onda tem 8 metros de comprimento. Determine a velocidade da onda. Vamos ver, ó. A onda se deslocou da posição 2 até a posição 4. Então ela andou daqui até ali, ó, né? Se você notar aqui, o vale veio parar na outra posição. Do 2 até o 4, ela andou 2 metros num intervalo de tempo de 0,2 segundos. Dá para calcular a velocidade aí fazendo simplesmente o ΔS sobre ΔT. 2 dividido por 0,2 ou 20 dividido por 2 aí, 10 metros por segundo, ok? Então a velocidade da onda aí é 10 metros por segundo. Oh, mano, mas não dá para fazer um vem lamber ferida aí? Cara, dá, mano, mas você não tem a frequência, né, cara? Você tem o comprimento de onda e não tem a frequência, aí não vai rolar. Agora aqui dá, cara, já que você tem a velocidade e o comprimento, ó, V igual a lambda vezes F. Você quer saber a frequência? É só dividir a velocidade pelo comprimento de onda. A velocidade a gente acabou de calcular ali 10 metros por segundo e o comprimento de onda a gente tem aqui, ó, 8, certo? 10 dividido por 8, ó lá, na simplificação aqui na humilde, ó, por 2 dá 5, por 2 dá 4, certo? Por 2 dá 2,5, por 2 dá 2, por 2 de novo dá 1,25. 1,25 que? Hertz é a frequência, ok? 1,25 Hz. Tranquilíssimo? Questãozinha geral aí para você interpretar um gráfico representando aí um perfil de onda. Valeu? Próxima. Vamos lá. Dois pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada, que tem uma extremidade fixa numa parede, conforme mostra a figura. Tá aqui, ó, ponto fixo, já tinha desenhado aqui a hora que eu estava pensando, rapaz. Aí o que aconteceu?
A corda bateu na parede, refletiu, e a hora que ela refletiu, ela voltou com a fase invertida. E a outra ondinha está no rolê dela aí ainda, não chegou. O que ele quer saber? Quando esses dois pulsos se superpuserem, ok? Após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, o que vai rolar? Uma interferência. Perfeito, tranquilo. Então vai rolar uma interferência aí, ó. E essa interferência ela acontece da seguinte maneira: pode ser construtiva ou destrutiva. Quando é construtiva, quando uma crista encontra uma crista ou um vale encontra outro vale, aí a amplitude se soma. Então, interferência construtiva. Crista com crista ou vale com vale. Agora, se a gente tem uma crista encontrando um vale, ou seja, eles estão fora de fase, a interferência acontece de maneira destrutiva. É isso que a gente vai procurar aqui. Então tem destrutiva aqui, tem destrutiva aqui e tem destrutiva aqui. Depois que passar a região de interferência, então interferiu tal, as ondas vão continuar se propagando como se nada tivesse acontecido, ok? Então aí você tem a ondinha A indo embora e a B indo embora. Então aqui está A e a B, ok? A B ainda não chegou, por exemplo, lá, e aí já era, passou a região de interferência, a onda continua se propagando como se nada tivesse acontecido, mantém tudo. Beleza? Então vamos ver, ó. Destrutiva na região de interferência, em seguida os pulsos deixarão de existir devido à absorção da energia melô. Destrutiva e em seguida os dois pulsos seguirão juntos, né? Zoou. Destrutiva e em seguida cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. Perfeito, cara. Ok? Segue o rolê. O som é uma onda longitudinal porque não apresenta, bom, mais ou menos, cara. O som é uma onda longitudinal e meios fluidos, ok? Provavelmente ele está fazendo a referência aí aos meios fluidos, gases ou líquidos, porque em meios sólidos o som acaba se comportando como uma onda mista. Tudo bem? Então, ó, o som é uma onda longitudinal, estou pensando aí no meio fluido, porque ele não apresenta uma coisa chamada polarização, ok? Ondas longitudinais não são polarizáveis. O que é polarizar uma onda? Polarizar uma onda é escolher a direção de vibração dela. E isso é possível para ondas transversais, como por exemplo as ondas eletromagnéticas, que são todas transversais. Aí eu consigo polarizar essa onda. Onda longitudinal não dá para polarizar. Mas ela refrata, ela sofre reflexão, interferência e tudo mais. Ela só não vai ser polarizável. Então olha lá. A onda longitudinal não apresenta reflexão? Não, tá? Ela faz reflexão sim. Interferência? Pode interferir. Ok, ela não polariza, beleza? Difração sofre, refração sofre. Vale lembrar que difração é quando uma onda contorna um obstáculo, o som contorna obstáculos o dia inteiro, aí está conversando, as pessoas estão te ouvindo falar aí do outro cômodo da sua casa e tal, por conta da difração, que é a onda contornando aí os obstáculos. E ela também se propaga em outros meios além do ar. Então você fala, por exemplo, a onda mecânica sua produzida aí, o som, vai entrar na água, então refrata, ok? Então, beleza, só não pode polarizar. Feito? Vamos lá. Numa corda de comprimento 120 centímetros, as ondas formadas se propagam com uma velocidade de 20 metros por segundo. Já tem conflito de unidade aí, já arruma, cara. 120 centímetros é 1,2 metros para não ter estresse, né? Já deixa na mesma unidade de medida. Determine o comprimento da onda e a frequência para a vibração fundamental, o segundo e o terceiro harmônicos. Beleza? Que se estabelecem nessa corda. Então ele quer saber a frequência, ok? E o comprimento de onda. Frequência e comprimento de onda. Para os três primeiros harmônicos, é isso? Primeiro harmônico, o segundo e o terceiro. Tranquilo. Então vamos lá lembrar aqui, ó, que a frequência para onda estacionária em corda nada mais é do que N vezes V sobre 2 vezes L. E o lambda para qualquer harmônico é 2Ls, né? Dividido pelo número do harmônico. Vale lembrar que o número do harmônico para ondas estacionárias em cordas corresponde ao número de ventres formados nessas ondas estacionárias. Então, esse N aqui é o número de ventres. Quando ele fala de frequência fundamental, ele está falando do primeiro harmônico. Então, o N vale 1. Segundo harmônico, o N vale 2. E terceiro harmônico, o N vale
3. Então, se eu pensar no desenho, cara, imagina que tem aqui a extremidade fixa, beleza? O primeiro harmônico vai ficar com uma cara assim, beleza? Exatamente meio comprimento de onda, primeiro harmônico. O segundo harmônico vai ficar com uma cara assim, ó. Meio um esboço aí, beleza? Então aqui a gente tem a onda estacionária para o segundo harmônico. E o terceiro harmônico, ok? Vai ficar com essa cara aqui, ó. Meio esboçadão aí, tá aí. Beleza? Aqui assim, a gente tem um ventre, aqui a gente tem 2 ventres, aqui a gente tem 3 ventres. O número do harmônico é justamente o número de ventres. Então, para calcular é só aplicar a expressão aí. Vamos lá. Frequência fundamental, ou do primeiro harmônico, é 1 vezes a velocidade ali, que é de 90 metros por segundo, dividido por 2 vezes L. O L vale 1,2. Tem que estar na mesma unidade de medida, hein? Fique esperto aí, ó. 1,2 metros e metro aqui, beleza? Então a gente tem aí 90 dividido por 2,4. Vamos ver quanto está isso rapidinho aqui, ó, para não perder tempo aí no cálculo e tal. Então a gente tem aqui 90 dividido por 3,2. Não, desculpa, 2,4. 90 dividido por 2,4. Deu 37,5. Ok? 90 dividido por 2,4, 37,5 Hz. Tranquilo? Agora, se você quiser calcular a frequência do segundo harmônico, veja só, esse cara aqui é o seu primeiro harmônico, né? NV sobre 2L. Então, a V sobre 2Ls dá a frequência do primeiro. Então, basta multiplicar a frequência do primeiro por 2, que você vai ter aí a frequência do segundo harmônico, beleza? Fazendo essa continha rápida aí, vai dar exatamente 75, ok? 75 Hz. E se você quiser saber do terceiro, mesmo esquema, multiplica aí por 3. O primeiro harmônico é 37,5, ok? 37,5 vezes 3 dá 112,5. Então, 112,5 Hz. Tranquilo? Então, não tem erro. Ah, eu quero saber a razão entre o segundo harmônico e o primeiro. Ué, 2, ok? Tem 2 ventres aqui, dividido por 1. Ah, eu quero saber a razão entre o terceiro harmônico e o primeiro. 3 ventres dividido por 1. Percebeu, então, que o terceiro harmônico é 3 vezes maior que o primeiro, o segundo harmônico é 2 vezes maior que o primeiro, e assim vai. Vamos lá calcular o comprimento de onda que ele pediu também, né? Então lá, comprimento de onda aí do primeiro harmônico, 2L dividido por N. Então, 2 vezes 1,2 dividido por 1, ok? 2,4 metros. Comprimento de onda do segundo harmônico, 2L, 2 vezes 1,2 dividido por 2, ok? 1,2 metros. Então, percebeu, ó, a gente dividiu o comprimento de onda do primeiro harmônico por 2. Ou seja, o primeiro tem o dobro do segundo. E o terceiro vai ser 3 vezes, desculpa aí, cara, 2, né? 2 vezes 1,2 dividido por 3. 2,4 dividido por 3 dá 0,8. Ou seja, o primeiro harmônico é 3 vezes maior, tem um comprimento de onda 3 vezes maior do que o terceiro harmônico. E assim vai. Beleza? Segue o rolê. Uma onda sofre refração ao passar de um meio 1 para o meio 2. Olha lá, meio 1 aqui, meio 2. Tem várias pessoas aí observando isso aí. 4 estudantes, Bernardo, Clarice, Júlia e Rafael, traçaram os possíveis diagramas aí mostrados para o fenômeno. Nesses diagramas, as retas paralelas representam as cristas da onda, ok? E as setas, a direção de propagação. Então a gente tem aqui a linha vermelha é a frente de onda e a linha preta aqui com a seta é o raio de onda, ok? A distância entre as linhas vermelhas, que ele falou que são cristas, representa o comprimento de onda, ok? Distância entre duas cristas consecutivas é o lambda, o comprimento de onda. O que ele está representando aí é um fenômeno de refração.
precisa lembrar o seguinte, cara. Na refração, vai mudar a velocidade da onda, vai mudar o comprimento da onda, mas não vai mudar a frequência, ok? A frequência permanece a mesma. Então, durante uma refração, pode ser que a onda sofra um desvio. Então, por exemplo, aqui, ó, se a onda vem aqui assim, tal, né? A ondinha está aqui, eu desenho aqui a reta normal, a onda pode se aproximar da reta normal ou se afastar da reta normal. Tudo vai depender da relação entre o índice de refração aqui do meio 1 e o índice de refração do meio 2, ok? Quando a onda se aproximar da normal aqui, foi porque a velocidade dela diminuiu. Então, sei lá, aqui é V1, por exemplo. Então, a velocidade no meio 2 vai ser menor do que no meio 1. Se a velocidade diminuiu, é porque o comprimento de onda também diminuiu, ok? Então, comprimento de onda também diminuiu aí, tranquilo? Já ali em cima, se afastar da normal, é porque a velocidade aumentou. Então, a velocidade no meio 2 é maior que o no meio 1 e o comprimento de onda também tem que aumentar, ok? Tranquilo aí? Então, é isso que a gente tem de ideia aí. Agora, vamos analisar aqui o rolê dessa refração. Qual diagrama que vai estar certo, né? Então, nesse diagrama está tudo representado aí. Qual estudante que traçou o diagrama certo, aí, coerente com as leis da refração. Beleza, então, na refração, velocidade muda, ok? Comprimento de onda muda, mas não muda a frequência. E pode ou não desviar. Ali desviou porque não incidiu com reta normal. Se incidir na normal, passa direto. Embora não mude a velocidade, embora não mude a frequência, vai mudar a velocidade, vai mudar o comprimento de onda, mesmo que não desvie, ok? Aqui, então, se eu colocar a reta normal aqui, mano, a onda se aproximou da reta normal, diminuiu o ângulo aqui se comparado, ok? Aí que ele colocou que aumentou o comprimento de onda. Se você comparar o comprimento de onda aqui e aqui, você vai ver que aumentou. Se aumentou, teria que ter aumentado a velocidade. Então, o Bernardo melou rolê, ok? Teve uma diminuição de velocidade aí. Vamos ver a Clarice. Então, Clarice aqui tinha esse comprimento de onda e aqui aumentou o comprimento de onda, ok? Se aumenta o comprimento de onda, tem que aumentar a velocidade. Então, aumentou o ângulo aqui, o ângulo de cima é menor que o de baixo. Aqui está indicando que aumentou a velocidade. Se aumentou a velocidade, aumentou o comprimento de onda, a Clarice está certa, ok? Aqui, vamos ver, ó. Veio de cima com esse comprimento de onda grande e foi para baixo com comprimento de onda menor. Diminuiu o ângulo, ok? Se aproximou da normal, a velocidade diminuiu, ok? O comprimento de onda tem que diminuir. Opa, então a Júlia está certa, comprimento de onda diminuiu e velocidade também diminuiu. Vamos ver o Rafael, a reta normal aqui, esse daqui é o ângulo de incidência e refração, ok? O ângulo de refração aí para esse fenômeno aqui demonstrado, a refração aí, aumentou. Se aumentou o ângulo, teria que aumentar a velocidade. Olha lá, comprimento de onda maior, comprimento de onda menor. Então isso daqui está errado, né? Tinha que aumentar o comprimento de onda. Os únicos certos aí são Clarice e Júlia. Os estudantes que traçaram o diagrama coerente foram a Clarice e a Júlia. Belezinha? Segue o fluxo. Ô, eclipse, cara. Rapaziada, a gente vai ter aí um eclipse neste ano de 2023, um eclipse solar no dia 14 de outubro. Vai ficar visível para a rapaziada aqui da City em volta aí de umas 3 horas da tarde. Cuidado aí ao observar o eclipse, tá? Não adianta nada usar óculos de sol, chapa de raio-x, filme fotográfico antigo queimado, porque isso aí não protege o seu olho. Isso não é um filtro, cara. Você vai ter que comprar um óculos adequado aí com filtro adequado. O filtro adequado para você observar o eclipse é aquele filtro que tem na máscara daqueles caras que fazem solda, manja. Aquele filtro lá tem um número específico lá, que se eu não me engano é o 14, cara. Então tem que colocar um filtro daquele estilo. Talvez aí você encontre no Mercado Livre óculos com esses filtros aí para observar o eclipse, tá legal? Não vá olhar para o céu sem filtro. Você, embora não queime ali o seu olho na hora, não fique cego na hora, mas vai queimar sua retina. E com o passar dos anos você vai desenvolver cegueira aí. Então, velho, filtro certo aí para observar o eclipse solar raríssimo aí no dia 14 de outubro. Vamos ver. A figura abaixo representa os chamados eclipse solar e lunar. Ok, vamos rolar. Vai rolar o solar aí no dia 14. E duas regiões da superfície da Terra, A e B. Então, A tá aí, pá, no meio aqui, ó. Essa região aqui a gente tem que lembrar que é a região que é chamada de região de umbra, umbra ou sombra total. Quem tiver na região aqui, ó, vai observar um eclipse total do Sol, beleza? Nessa região. E a região em volta aqui, ó,
é a região chamada de penumbra. Quem está na penumbra é o B, ok? Na penumbra, o eclipse é parcial, belezinha? Então temos aí a região de umbra e penumbra. Agora a questão é, que eclipse que é? Cara, dá uma olhada aqui, ó. Esse lado aqui é o lado que está sendo iluminado pelo Sol, o outro lado aí é o lado que não está. Essa lua aqui é a lua nova, tá legal? Então, o eclipse solar acontece na fase da lua nova, a lua na frente do Sol aí. E lá atrás, cara, a gente tem o que a gente chama de eclipse lunar. Aqui, ó, esse lado não está iluminado e aqui tá. Então, aqui você tem a lua cheia e aqui você tem a lua nova. Então, se liga aí, ó, eclipse solar acontece na lua nova, eclipse lunar acontece na lua cheia, não tem grilo, né? Agora, aquele que está falando aqui, considerando um eclipse solar, ou seja, esse daqui, ó, beleza? A fase da lua em que ocorre tal eclipse é a lua nova, belezinha? Tem um videozinho aí falando de fases da lua, cara. Dá uma fuçada lá que o Jota tá falando pra gente, explicando as fases da lua aí. As 4 principais fases, né? A lua nova, a lua cheia, o quarto minguante, o quarto crescente. Dá uma olhadinha no vídeo lá, curte lá o Jota. Beleza, lua nova então aí. E os tipos de eclipse? Total ou parcial que ocorre nas regiões A e B. Conforme a gente falou ali, o cara que está na região A está na região de sombra ou umbra, né? Então, para esse cara aqui, é eclipse total, beleza? E o cara que está na região B está na região de penumbra. Então, para ele, é eclipse parcial, ok? Fechou? Então, eclipse total para o A e eclipse parcial para o B. Fechado. Isso aí, rapaz. Acho que é por isso, acho que é por aqui mesmo que a gente para. Então é isso aí. Destravando a mente aqui no Trivium Pi. Valeu. Mais uma revisão feita. Tamo junto aí. Até a próxima. Curtam aí, estudem bastante. Valeu.